Olá, meu povo! Vamos chegando para mais uma Pascom Entrevista. Hoje nós queremos, de uma forma muito gratificante, falar de um tema, uma temática atual, né, na qual nós estamos vivendo. Né? Nós sabemos da grande demanda que hoje nós temos de pessoas que trabalham em nossas paróquias, né, da área da educação, e nós queremos receber hoje com muito carinho, nós queremos receber a nossa coordenadora da nossa PASCOM, da paróquia aqui de Santa Terezinha. Ela que é professora, vai estar conosco, partilhando conosco exatamente esse tema, né? Os desafios na educação online, né? Então, nós iremos partilhar um pouco, nós iremos conversar um pouco, e você também pode interagir conosco através aqui do nosso bate-papo. Você pode entrar, mandar sua pergunta, interagir junto conosco nessa live dessa segunda-feira do Pascom Entrevista. Seja bem-vindo, você que já está chegando, você que é de Juiz de Fora, você que é de outras cidades ou até mesmo de outros estados, sejam muito bem-vindos à nossa live Pascom Entrevista. Ó, tá bombando já, viu? Já tá bombando, muita gente entrando aqui na nossa live hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Você que é da área da educação, nós queremos saudar aí o Marcos Irani, um grande amigo, um amigão do peito, do coração, uma pessoa que eu admiro demais. Seja bem-vindo nessa noite, para que nós possamos partilhar juntos nessa live dessa noite. Nós queremos aí também, receber várias pessoas que já estão mandando mensagem. A Macis, boa noite, Macis. Maria Antônia, boa noite. Todas as pessoas que já estão conosco nessa live, dessa segunda-feira do Pascom Entrevista. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Olha só, para que a gente possa chamar a Thaís para estar conosco aqui nessa noite, nessa entrevista, ela que vai ser a entrevistada dessa noite, nós queremos lembrar que nós temos um horário a mais de missa em nossa paróquia, né? Essa missa é aos domingos, às 18 horas, e ela é uma retransmissão da missa, da celebração da paróquia São Pedro, aqui de Juiz de Fora. Nós retransmitimos essa celebração para que você possa ter mais um horário. E olha que bacana, nós fizemos essa junção. A missa das 9h30, aqui da paróquia Santa Terezinha, é retransmitida nas redes sociais da paróquia de São Pedro. E a celebração das 18 horas na paróquia de São Pedro é retransmitido nas redes sociais aqui da paróquia de Santa Terezinha. Olha que bacana, é os nossos meios de comunicação, é a nossa Pascom inovando e trazendo novidades para você a cada semana. Então, participe conosco dos nossos programas semanais, da Santa Missa, né, nas quintas-feiras, às 19h30, com a bênção do Santíssimo, que é uma bênção. Você pode participar conosco e também nas celebrações dominicais. Agora, duas celebrações, às 9h30 da manhã e também às 18 horas. Você pode escolher o horário para que você possa participar conosco. Eu vou chamar aqui a Thaís, ela que já está conosco, já vi ela por aqui, já vi ela dando o ar da graça nessa noite. Vamos lá, deixa eu convidá-la. Só um minutinho, vou convidá-la. Nós já convidamos aí a Thaís, estamos aguardando ela responder o nosso contato dessa noite. Ela que vai partilhar conosco sobre os desafios da educação online. Minha coordenadora! Boa noite, Elton. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A imagem tá parada? Tá Tá paralisada bom. aqui para mim. Tá Não, tá legal? bom. Tá bom.
Boa noite, você que nos acompanha pelo nosso Instagram, sejam bem-vindos. Estou muito feliz em participar como entrevistada, com um pouco de receio, mas se Deus quiser, a gente vai tentar contribuir um pouquinho, tá certo? Thaís, fala para nós quanto tempo de formada que você tem. Você formou pela UFJF, não é isso mesmo? Isso, eu tenho 6 anos que eu sou formada em pedagogia. Há 2 anos eu me especializei em psicopedagogia e continuo estudando. Às vezes faço um curso, faço uma outra coisa para complementar os estudos, porque a gente não pode parar, né? É isso mesmo. Você formou pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso mesmo. Que bacana, Thaís. Thaís, diante de tudo isso, eu queria iniciar com você esse bate-papo, porque é mais um bate-papo. Você, né, 6 anos de formada, não é isso? Sim, 6 anos de formada, mais 5 anos dentro de uma faculdade, né, uma das melhores faculdades de pedagogia aí do Brasil. sim. Você sonhou ou passou pela sua cabeça um dia em viver tudo isso que nós estamos vivendo nesse ano de 2020? Olha, para te ser sincera, eu acho que não. Sempre gostei de tecnologia, apesar de não dominar muito, mas eu tenho buscado aprender, a mexer, a trabalhar, a desenvolver. Mas nesses 6 anos de estrada, de caminhada, eu jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer com a gente. A gente conhece o ensino à distância, mas a gente só pensa assim, isso é para, às vezes, quem não tem a oportunidade de estar na sala de aula, né? Ou, às vezes, enfim, são diversos fatores, mas a gente acha que o ensino online não vai chegar, entre aspas, até nós, né? Que já nós que estamos acostumados com a sala de aula, a gente acha que não vai, assim, se aprimorar dessas novas técnicas, mas a gente precisa estar preparado, porque de uma hora para outra a gente cai de paraquedas. É o que aconteceu com todos nós, entendeu? E se torna hoje um grande desafio para a educação no Brasil e no mundo, né? Mas principalmente no Brasil, é, essa modalidade de educação online. Sim, Principalmente, e assim, o que eu tenho percebido, Thais, se qualquer coisa você pode me corrigir, mas o que eu sim, tenho percebido é que se já era um desafio, né, para a educação né, de ensino superior, que hoje é a que mais trabalha com ensino à distância, imagina isso para a educação infantil. Né? Como tem sido isso para você, Thais? olha só, é assim, é um desafio muito grande. Porque na sala, para você, entre aspas, prender a atenção do aluno, você tem que ter um jogo de cintura. Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma certa linguagem para se comunicar, para você conseguir passar o que você sabe, né, para eles. Mas assim, vamos falar, pela tela do celular, é assim, é uma proposta, é uma dinâmica e tanta, porque você colocar o seu planejamento com a tecnologia, fazer com que a criança preste atenção em você, no que você está explicando, o que você está ensinando, é assim, é uma proposta muito grande, assim, pelo menos para mim e para quem está na mesma área do que eu, porque a educação infantil, ela é muito socialização, porque você trabalha muito ali com o outro o tempo todo. Às vezes a gente fica até se perguntando como que vai ser quando a gente voltar para dentro da sala de aula. Mas enquanto a gente não volta, a gente tem que utilizar, às vezes, de recurso, fazer uma aula mais dinâmica para poder cativar a criança ali diante da tela do computador, do celular, enfim, do aparelho eletrônico que ela tiver.
E olha como é engraçado, né, esse tempo que nós estamos vivendo, e principalmente para os menores, né, que é o que Sim, você dá aula, né? Para eles não poderiam tomar isso, eu acho que foi uma preocupação de vocês enquanto professores, sim, educadores, eles não poderiam tomar isso como férias, né? sim, Porque com certeza. não é uma férias. Ou seja, nós fomos abuídos, né, dessa pandemia, nós somos envolvidos nessa pandemia, mas nós compreendemos isso, nós compreendemos a gravidade, né, tudo que a gente teve que mudar, mas os menores talvez não. E como que foi isso, Thaís, para passar isso, como é isso, né, para passar isso para as crianças? Como é isso? Então, Elton, assim, a gente tem que passar, primeiramente, a confiança. A cada dia, a cada aula que a gente posta, a gente tem que passar uma segurança para eles, porque às vezes a gente fala assim: ah, a criança pequena não entende. Mentira, entende sim, a partir do momento que você conversa com ela. Se você vai conversando, se você vai ensinando, ela vai entender o objetivo, né, que você quer passar e aonde que ela tem que chegar. Então, assim, é um processo diário. O que eu ensino hoje para ela, eu tenho que continuar repetindo várias vezes, né? Pelo fato dela estar tendo um ensino remoto, ela não está tendo um contato comigo. Então, eu preciso explicar quantas vezes for necessário, entendeu? Para que ela possa entender. E assim, as famílias têm dado o retorno para a gente. Às vezes mandam um áudio, uma mensagem, um vídeo, tiram uma foto. Então, assim, e os pais mesmos mandam. Olha, a criança está conseguindo fazer atividade proposta e que não sei o quê. Ah, hoje ele gostou da sua aula porque você conseguiu abordar desse jeito. E por aí vai. A criatividade tem que rolar solta, independentemente da gente estar online e da gente estar dentro da sala de aula, a gente tem que ser criativo o tempo todo, para a gente poder cativar a criança. E falando de criatividade, né, Thaís? É aquilo, né? Minha avó falava algo que eu acho bacana. É carro apertado que anda, né? Sim, com E certeza. aí, e aí eu tenho percebido, né, o quanto a criatividade tem surgido no meio da educação, dos educadores, né, para exatamente não perder, né, a grandiosidade da educação, mesmo fora das salas de aulas. Né? Então, assim, nós passamos aí por um momento que, para nós brasileiros, é um momento muito típico, né, muito nosso, que são as festas juninas, e que as crianças adoram, que as crianças se pintam, que dançam, e eu percebi uma criatividade, né, nessa vivência. Fala um pouquinho sobre isso para nós, Thaís. Olha só, há uns dias atrás nós tivemos, né, na nossa escola, festa julina. Primeiro, assim, a gente se pergunta como que a gente vai fazer, porque a gente está acostumado de um jeito, a gente está acostumado a dançar, ensaiar com eles, toda aquela proposta de festa junina. E esse ano foi totalmente diferente. E o que que a gente vai fazer? Aí a gente tem que se reunir em grupo, ó, a gente pode fazer desse jeito. Então, que a minha proposta e das professoras que trabalharam comigo? Nós elaboramos uma atividade, né? Nós elaboramos uma atividade para eles fazerem, né, com as suas famílias, ao vivo, que foi uma aula ao vivo. Nós fizemos uma dança, né, junto com eles. Às vezes tem que repetir, que às vezes a criança fica com um pouquinho de vergonha, ela quer dançar, mas enfim, você tem que ter um jogo de cintura. E foi assim, foi uma festa muito bonita, muito gratificante. Cada professora trabalhou de uma forma, algumas professoras fizeram atividades de acordo com os conteúdos que estão trabalhando, usaram para trabalhar também na festa junina, e assim foi a nossa festa, entendeu? É interessante ver você falar, Thaís, sobre essa questão, né, de tudo que vocês prepararam,
né, esse cuidado que os professores estão tendo para chegar dentro da casa dos seus alunos, mas também os pais têm um papel muito fundamental em tudo isso, né, Thaís? Sim, com certeza. Porque, sim, os pais, a gente sabe que grande parte eles não são professores, né? Alguns são, outros não, mas, enfim, de uma forma geral, eles não são. Então, assim, nesse momento, a gente sempre precisou da parceria dos pais, isso é fundamental, né? Família, escola é fundamental, independentemente se estamos no ensino remoto ou no ensino presencial. Mas agora, as famílias, assim, eles precisam aprender, né? E ver como que eles podem contribuir ao ensinar, às vezes, para a criança, porque nem sempre uma criança, por exemplo, uma criança de uma faixa etária aí, de 1 a 3 anos, às vezes é difícil dela ficar assentada, fica presa no celular, assistindo uma aula, vamos falar assim, para ela é difícil. Se você colocar um vídeo para a criança, um vídeo mais interativo, vamos falar assim, a criança fica tranquila. Então, a família precisa mesmo articular com a criança, precisa estabelecer uma rotina, né? Porque nós, professores, não dá, a gente não consegue, a gente não pode interferir na rotina da família, mas a família que tem que propor para a criança, olha, agora nós vamos fazer isso, ó, agora está na hora da sua aula. Depois da aula você vai poder fazer isso. Não é fácil, tá? Eu sei porque eu sou mãe, eu sou professora, tem dia que o meu filho também não quer. Então, assim, eu também tenho que ter jogo de cintura, muito jogo de cintura. Então, eu tenho que falar às vezes com ele: olha o vídeo que a tia Tatá, a professora dele chama, olha o vídeo que a tia Tatá postou. Olha só o que, que tem isso, assim, assim. E aí eu vou assentando com ele devagar e por aí vai caminhando. E a gente consegue fazer com que a criança fique, preste atenção naquele momento que é importante para ela também. E isso é muito importante se falar, Thaís. Até eu percebo aí que a nossa live hoje está bem cheia, né? E aí é importante dizer, gente, quanto é fundamental hoje que os pais envolvam. E talvez, Thaís, eu falo muito isso nas minhas lives como coach, eu falo muito sobre isso, que a pandemia vai nos ensinar muita coisa. E talvez, você me corrija se eu estiver errado, por favor, mas talvez uma das grandes coisas que a pandemia vai nos ensinar é essa participação dos pais no processo formativo, educacional das nossas crianças, né, Thaís? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. A família é assim, é peça-chave. Eu ensino, eu passo conhecimento, mas a família tem que assim também estar aberta, tem que estar disposta, não só às vezes aprender com a criança, mas assim acompanhar o desenvolvimento. Por quê? Se eu da minha casa estou fazendo um ensino remoto para ela, ela precisa me dar um feedback, ela precisa me dar um retorno, porque eu preciso saber se ele está tendo dificuldade em aprender alguma coisa, se ele está conseguindo aprender, né? O que, que ele está achando. Então, assim, a família é essencial. Eu com eles e eles comigo. É fundamental. E isso é para a vida toda, entendeu? E é importante, né, dizermos, gente, olha que bacana essa live de hoje, como está sendo bacana para que a gente possa crescer, né? O retorno desse conhecimento de que o pai e a mãe, eles são peças fundamentais nesse processo formativo das nossas crianças, né? Porque um pai e uma mãe que participa desde novo desse processo formativo, né, dos seus filhos, futuramente ele vai colher frutos, né? Ele vai colher. Thaís, esses dias eu estava vendo num programa da Globo, né? Aqui a gente pode falar a emissora porque não tem problema, né? Chama É de Casa, e aí uma atriz, esqueci o nome dela, ela dizia assim,
eu tive que parar um pouco da minha vida corrida para poder sentar com a minha filha todos os dias, estudar junto. Aí ela diz assim, eu estou reaprendendo aquilo que eu aprendi lá atrás. E assim, o quanto tem sido bom. E aí ela falava, Thaís, dessa questão de que você até trouxe para a gente também, de algum momento ela teve que tomar algumas atitudes, e principalmente nas atitudes de limite. Olha, não, você tem que sentar, você tem que estudar, vamos sentar juntos, vamos vencer juntos, e ali ter essa presença, né, do pai, da mãe, que quer crescer junto com a criança. Isso é fundamental, né, Thaís? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Porque se a família participa, automaticamente a criança vai buscar o interesse, né? Isso é fundamental. Esse é o nosso questionamento, assim, às vezes, de professor. Às vezes, Elton, o pai, a mãe, às vezes pode ser analfabeto, porque a gente tem diversas realidades. Mas eu acho que quando o pai, assim, ele pode ser analfabeto, mas se ele tenta dar um pouco, assim, às vezes, de condição, não digo só financeiro, mas questão de encorajamento emocional para aquela criança, para aquele aluno, ele vai desenvolver. Às vezes, né, a gente tem as famílias populares, mas, assim, tem muito pai e mãe. Eu vim de uma realidade, assim, que os meus pais mas me deram condição para poder estudar. Então, assim, a gente tem que correr atrás. Eu falo isso com a minha irmã, que tem uma realidade um pouco diferente da minha, mas, assim, você tem que correr atrás. Ó, o pai e a mãe faz isso para você, então você tem que estudar. Se você tem oportunidade, abraça. Porque, assim, muitos querem estar no nosso lugar, muitos querem estudar e às vezes não pode estudar, porque às vezes não tem condição, porque às vezes precisa trabalhar. Então, assim, e com a pandemia, eu vejo que muitos jovens, infelizmente, tiveram que abandonar de vez, vamos falar assim, às vezes os estudos, porque às vezes não tem uma internet para poder acompanhar, né? Às vezes são vários fatores. Isso é triste para a gente que é professor, às vezes ficar sabendo de algum aluno que precisou de sair da escola por questões financeiras. Mas aquele aluno tem vontade de voltar para a sala de aula uma hora e de reaprender, porque a nossa vida a gente aprende, a gente reaprende o tempo todo, entendeu? Eu vejo você falar, né, dessas limitações, né, Thais, que hoje tem, isso é claro, a gente não pode fechar os olhos para isso, Claro. né, que é a questão da internet, né? Se há hoje a possibilidade do ensino à distância, também existe uma outra realidade, que é a realidade de pessoas que realmente não têm condição de pagar uma internet, de ter uma internet. E aí, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a internet é tão barato. Não é barato, não. Um professor hoje, para ele fazer uma transmissão de videoaula, né, principalmente quando ela é ao vivo, ele precisa ter uma internet boa. Então, ele precisa investir. Né? E muitas vezes, né, Thaís, eu vejo isso como uma dificuldade, né? Não há um incentivo do governo, não há incentivo dos proprietários de escola particulares também, muitas vezes, né? Que bom se alguma ainda tem, mas Sim. pelo que a gente percebe, né? E aí os professores acabam realmente tendo que arcar com toda essa despesa. Ao mesmo tempo, dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, que muitos também não têm essa condição de adquirir uma internet, né, para poder participar de uma videoaula, para baixar um material. Isso é uma dificuldade, né, Thaís? Sim, e a gente assim tem que criar uma estratégia. Se aquele meu aluno não tem o acesso à internet, eu como professora, então que eu mande a atividade às vezes do papel mais elaborada, mais explicativa, porque ele não vai ter a minha explicação ali pela videoaula. Então, que eu seja o mais claro possível no papel, né?
ou às vezes com algum outro tipo de material mais, né, mais dinâmico, para que ele possa entender, para que o conhecimento possa chegar a todo mundo, assim, da mesma forma, entendeu? Claro que às vezes pode ser que ele tenha uma certa dificuldade no decorrer desse tempo, né? Porque quando a gente voltar para o nosso novo normal, a gente sabe que o índice da dificuldade de aprendizagem vai ser maior, mesmo que a família dá apoio, seja ela das diversas formas, a gente sabe que isso vai ser mais crescente, né? Fala-se no nosso país. E a gente vai precisar trabalhar de uma outra forma para que a gente possa sanar essa dificuldade e essas questões também, às vezes, de internet, né? A gente sabe que a gente luta pela educação o tempo todo, a gente vai na rua, a gente protesta, né? A gente vem para a internet, mas, assim, isso precisa sair daqui e o governo, assim, infelizmente, o governo tem que reagir mais, ele precisa investir mais na educação, ele precisa fazer que chegue a todos os povos, independentemente de classe, cor, religião, o que seja. A educação tem que ser, assim, primordial na vida do aluno. Até porque também, igual, por exemplo, o ensino médio, a gente sabe que já está ficando defasado, né? Às vezes, muitos concursos, algumas provas que a gente tenta fazer, no mínimo, o ensino médio. Daqui a pouco, o ensino superior também vai começar a ficar defasado. Então, o quê? No mínimo, a especialização. E você tem que ter um investimento, você tem que ter um retorno disso também. Thaís, quando você usa um termo, né, que eu acho que todos nós estamos usando. Elton. Né? Oi? Parou? Ah. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Thaís? Thaís, tá me ouvindo? Vamos lá? Vamos voltar aqui. Thaís saiu, vou voltar com ela. Só um minutinho, gente. Olha só, parece que a internet deu uma caída aí, mas nós vamos voltar, viu? Vou esperando aqui a Thaís voltando na nossa live. Rapidinho ela volta. Vamos lá. Nós estamos falando sobre a educação, os desafios da educação nesse tempo de pandemia, né, online. Nós estamos recebendo aí a Thaís, que é professora, é coordenadora da PASCOM e está conosco aí nesse dia. Vou esperar um pouquinho aqui, eu acho que a gente já está voltando. Estou convidando a Thaís aqui para ela voltar conosco. Elton. Opa, voltamos. Deu uma caída. Deu uma caída aqui na conexão. Tem tá problema vendo? Não. Aula ao vivo a gente passa isso também, tá? É isso aí, ó. É isso aí. A gente planeja um monte de coisa, a conexão custa entrar, mas vai dando jeito e consegue. Thaís, olha só, você falava para a gente que é um termo que eu vejo que todos nós estamos usando, né, desse novo normal que nós vamos viver, né, que a partir de se Deus quiser, a partir de algumas semanas, a gente começa a viver esse novo normal. Thaís, como que hoje você percebe que a educação ela vai entrar nesse novo normal? No retorno às aulas? Como vai ser isso? Olha, Elton,
assim, é uma pergunta que não é fácil se responder. A gente sabe que a gente vai ter que seguir os protocolos conforme, né? Conforme vai ser solicitado para nós. Assim, vai ter que ser uma dinâmica e tanta, vai ter que ter muita conversa, né? É família, escola o tempo todo, conversar com os alunos, com as crianças. Assim, no primeiro momento, a gente sabe que vai ser difícil da gente seguir tudo ali à risca. Assim, a gente vai chegar, por exemplo, a gente vai lavar, vai higienizar, né? A questão do isolamento, do distanciamento, é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada. Com certeza, nós vamos receber orientação das nossas escolas de como que a gente vai proceder. Então, assim, é uma dinâmica que precisa ser muito bem estudada, entendeu? Para a gente poder aplicar dentro da sala de aula, porque a gente sabe que não é fácil, porque igual o meu caso, eu sou professora do berçário maternal 1. Como que eu vou fazer um distanciamento social entre eles? É difícil. Provavelmente a gente sabe que no primeiro mês pode ser que tenha um rodízio entre as turmas, né? Igual, por exemplo, se as turmas maiores tiverem acima de 20 alunos, pode ser que vá metade num dia, metade num outro, né? Entre os pequenos, se as turmas forem menores, por exemplo, pode ser que o processo de higienização tenha que ser com mais frequência, né? Então, assim, tudo vai ter que ser muito bem articulado. Acho que quando a gente realmente for voltar, né, nós teremos reunião pedagógica para poder ser passado, ser orientado. Como que nós iremos proceder? Nós já temos, a nossa escola já tem o protocolo já formado, precisa ser aprovado, né, pelos órgãos públicos, mas, assim, mesmo assim, a gente tem que articular direitinho como que nós vamos fazer esses procedimentos. É importante, gente, frisar, né, que esse retorno que nós estamos dizendo, ele não é um retorno fácil, né? E não é um retorno fácil de se fazer, e aí não é somente no nível educação, é em todos os níveis, né? Existe todo um planejamento, né, todo um cuidado, e principalmente quando nós tratamos de educação no nosso Brasil, né, no nosso país. Que a nossa realidade é a realidade de salas superlotadas, né, de não ter espaço realmente. Né? Hoje, se a gente for falar de isolamento social, distanciamento, hoje, nas escolas públicas que nós temos, é impossível se fazer isso. Né? Então, mas hoje, os nossos professores, eles aí estão aí, né, ficando sem dormir para poder elaborar um plano de retorno das aulas nas nossas escolas. Thaís, tudo isso é um grande desafio, tudo isso né, nunca foi pensado, ninguém nunca pensou em passar por tudo isso. Né? Eu iniciei exatamente essa entrevista dizendo isso, perguntando isso para você, se você pensava que um dia passaria por isso. Eu creio que você disse que não, eu também nunca pensei. Mas de todo mal, Deus tira um grande bem. Né? De todo mal, Deus tira um grande bem, a gente tem certeza disso. E eu tenho percebido que a valorização de algumas coisas estão hoje muito maiores. Você percebe que a valorização da educação pode hoje mudar a nível de Brasil, a nível de estado, a nível de cidade? Você acha que com tudo isso que nós estamos passando, você acha que deu para dar uma aberturazinha de mente de que a educação é fundamental no nosso Brasil? Educação e saúde, né? São duas coisas fundamentais. Eu vejo, assim, com certeza. Não sei se vai ser de imediato, mas a gente sabe, assim, que a partir dos próximos, vamos falar dos próximos governos, eles vão ter que ficar mais acordados. E as pessoas também, no geral, do nosso cotidiano, vão
aprender a respeitar mais o papel do professor, né? Porque, às vezes, o papel do professor, às vezes a sociedade acha que a gente tem que fazer determinadas funções que não competem ao professor. Por mais parceria que nós fazemos, né? Mas, assim, tem certas coisas que cabe ao professor e tem certas coisas que não cabe. E eu vejo também, assim, que o povo está lutando mais, está batendo mais na porta, os professores estão, vamos falando assim, estão dando mais a cara a tapa, estão se posicionando mais, entendeu? Acho que isso vai ser fundamental para nós, né? Até mesmo para a gente brigar por mais questões, enfim, de salário, de respeito, de plano de carreira, porque, assim, ser professor, a gente faz um investimento. Eu falo por mim, falo por muitos colegas que fazem assim, faz uma pós, faz uma outra, porque assim, a gente não está brincando em serviço. A gente não está brincando de dar aula. Mesmo que a gente seja, independentemente da faixa etária que a gente dá aula, a gente não está brincando, vamos supor, entre aspas, de escolinha. A gente leva o nosso trabalho a sério. Por quê? Acordar todos os dias, pedir muito discernimento, paz, muita fé, né? Com a ajuda de Deus, não é fácil, né? Porque às vezes as pessoas podem achar, você gravar uma aula é fácil. Eu não digo que é fácil, porque a cada dia você tem que usar uma fala diferente, porque senão vai ficar, entre aspas, chata, muito repetitiva. Pensa bem, nós já estamos indo para o 5º mês. Nesses 5 meses, Thaís, eu precisei de me reinventar, pelo menos de um mês para outro. Pelo menos, às vezes, utilizar um recurso diferente, uma atividade diferente, uma abordagem diferente, para que o meu aluno não perca o interesse por mim. E assim vai ter que ser o governo também, entendeu? É questão de política pública, eles vão ter que investir mais na educação e na saúde de um modo geral. Claro que os problemas assim não vão ser sanados de uma vez só, né? Mas é preciso de mais valorização do profissional, daquele que ensina, que isso é um estímulo para ele também, porque eu faço investimento, mas eu tenho que ter um retorno também, né, da grande sociedade. É isso aí. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa Pascom Entrevista de hoje, que é com a Thaís, ela que é formada em pedagogia, tem uma pós, né? Isso, Pós isso, em psicopedagogia. Psicopedagogia, está conosco. Ela também é aqui da paróquia de Santa Terezinha. Hoje ela está como coordenadora da Pascom em nossa paróquia. Vi aqui várias manifestações de várias pessoas que estão nos acompanhando aí, que estão mandando aí, né, o seu abraço, que estão também se posicionando. E eu acho que é momento para isso, é momento de nós nos prepararmos, como a Thaís muito bem falou, a Sandra aí mandando um oi, Sandra Helena mandando um oi aí, né? Nos prepararmos para o nosso novo normal. E acreditar, né, Thaís? Eu acho que a gente precisa acreditar que tudo, né, não vai voltar ao normal, aquele normal até mesmo nós não queremos mais, né? Pelo contrário, nós queremos uma sociedade nova, nós queremos pessoas, né, de coração novo, de mente nova. Por isso, Thaís, eu queria que você deixasse aí um recado, deixasse a sua mensagem final para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que também vão te assistir aí durante a semana através do nosso canal do YouTube. Primeiramente, eu fico muito feliz pelo convite. É muita responsabilidade, mas a gente sabe que a educação, assim, pelo menos para mim, é muito importante. Eu fico até emocionada, sabe? Mesmo assim, trabalhando na rede particular, vejo a luta que é de cada professor, seja ele da particular, da pública, para ser reconhecido. Isso é muito gratificante, assim, para mim e para todos que trabalham no mesmo caminho que o meu.
ensinar, a gente ensina, mas a gente aprende com o outro. Eu vou ler uma mensagem de um livro que eu tenho, que eu até preciso começar a ler, mas por conta das minhas demandas eu ainda não tive oportunidade, mas é uma mensagem que me despertou muito interesse. Ela é assim: educar não é mais seguir os padrões dos nossos pais, mas quebrar velhos modelos, atualizando-os com os novos tempos. Pais e educadores precisam absorver o novo ritmo dos jovens, da geração digital, que, mergulhados em tantos estímulos tecnológicos, muitas vezes fundem-se a identidade dos grupos e acabam se sobrepondo à estrutura familiar. É do Isami Tibá e chama Quem Ama, Educa. Dizem que é um livro muito bom, ganhei de uma pessoa muito especial e, se Deus quiser, eu vou ler. E é isso, educar é essa troca de conhecimento, né? Mas também é uma forma de aprendizado. Eu estou lá para ensinar para o meu aluno, mas eu tenho que estar disposta a aprender, porque ele também, mesmo que ele me desafie, porque o aluno ele desafia a gente assim, o tempo todo, o desafio que eu digo no sentido assim, né? Às vezes ele te testa para ver se você tem um certo domínio, um jogo de cintura, mesmo que ele te provoque, né, a você ser um bom profissional, você aprende muito, você consegue aprender muita coisa com ele. Acho que é isso que me desperta a ser professora. Já fui estimulada a mudar, mas assim, eu não quero, eu não me sinto à vontade de mudar de profissão. Claro que às vezes bate, né? Diante das frustrações. Às vezes, certas críticas que você recebe, você tem vontade de jogar tudo para o alto. Mas você tem que pedir muito a Deus, muita força, muito discernimento para você seguir em frente. Que às vezes é uma porta que fecha, mas é meia porta que abre. E é isso que importa. É isso que eu coloquei para mim. Desculpe, chorou, mas é isso aí. Olha só, quero agradecer, viu, Thaís, por essa entrevista. Tá aqui, ó, o Hernani. Parabéns, Thaís. Linda sua emoção e tá parabenizando aqui. O Hernani foi meu professor e estudou comigo na pós de psicopedagogia também. Ah, que bacana, que bacana. Ele deve estar se sentindo muito orgulhoso, viu, de ver você aí Sim. falando sobre educação. Fabiana, parabéns, Thaís. Então, aí existem muitas pessoas que... Né, Thaís, quando eu vi... Foi 2 lives que eu fiz, que eu pude entrevistar, né? Foi a sua agora, também do Vandenberg, dos Vicentinos. E eu percebo que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Às vezes as pessoas falam assim, Elton, mas isso não dá dinheiro, isso, né, mas não está em nós, né? É aonde nós optamos, nós fizemos a opção de ancorar o nosso coração, né? Você fez a opção de ancorar o seu coração na profissão da educação, de educador. Você já sabia dos desafios, você já sabia que não era uma profissão que daria dinheiro, que te tornaria rico. A partir do momento que você faz o juramento ali na hora da sua colação de grau, você sabe de tudo isso. Você sabe de tudo isso. Então, assim, você vai ter dificuldade, às vezes um pouco de financeira, vai, mas assim, vai em frente. É o que eu disse agora há pouco. É uma porta que fecha, mas é outra que abre, e Deus que vai te guiar. E você vai conseguir chegar na humildade, na simplicidade, aonde você quiser. Basta você querer. Se você não correr atrás, não, assim, o que você quer não vai chegar até você. Você tem que buscar. Você buscando, você chega. Se você não buscar, você vai cair no comodismo, aí você só vai reclamar e vai ficar por isso mesmo. Por isso que nós falávamos, né, dessa questão, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Coloca o teu coração, né, na sua profissão, né, nos seus sonhos, na sua vontade de crescer, como a Thaís mesmo
trouxe para nós no dia de hoje, todo esse desafio que nós estamos vivendo de pandemia, que chega também na educação, que chega também em todos os níveis, né, da nossa educação hoje, desde o maternal até o ensino superior, né? É um desafio, é uma proposta agora nova que vem para a educação, que vem para cada um de nós, e é tempo de crescer. Thaís, eu quero encerrar a nossa entrevista dizendo que a Amacis tá mandando uma mensagenzinha aqui, ó. Ô, linda, quanta emoção. Foi lindo viver isso com você nesse momento. Beijos. Ah, eu sou muito chorona mesmo. Eu tento me segurar, mas quando toca no coração da gente, a gente chora. Tem que colocar um pouquinho para fora, que senão a gente não aguenta. Mas obrigado pelo convite, pela participação. Fiquei muito à vontade, porque geralmente eu fico no outro lado, às vezes ajudando quando precisa. Mas, assim, é uma satisfação muito grande. Assim, é muito confortável falar de um tema, assim, bonito, e espero que as pessoas também tenham ficado, assim, um pouquinho satisfeitas, porque a expectativa foi muito grande. Que bom, Thaís. A gente fica feliz. Quero agradecer a Thaís em nome da Paróquia Santa Terezinha, que esteve conosco nessa noite. Gente, dizendo, nós temos que encerrar, que o nosso tempo já está indo, dizendo para você que essa live, ela vai para o Instagram, ela vai para o YouTube, tá bom? Você pode mandar para os seus amigos, né? E nós queremos terminar essa live, Thaís, eu queria que a gente terminasse junto essa live, rezando uma Ave Maria por todos os profissionais da educação. Não somente os professores, mas aqueles que trabalham na secretaria, aqueles que trabalham nos serviços gerais, dentro de uma escola, que preparam uma escola. Nós queremos rezar por todos vocês que hoje fazem parte da formação dos seres humanos em nosso mundo. Tá bom? Vamos rezar junto, Thaís? Vamos sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com um novo tema, novo convidado. E é uma bênção estarmos juntos. E Thaís, obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado você, Elton. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até logo. Tchau.